Após reencarnar 5.000 anos depois, Léo descobre que seu passado como o herói Kyle foi apagado dos registros. Para desvendar esse mistério, ele entra na Academia Lumerne e percebe que o grande mal que derrotou nunca foi completamente destruído. Nisso já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para me apoiar. Nossa história começa na Escola Imperial Milan, com o professor falando que, a partir dali, eles irão aprender sobre a Era dos Heróis. E continua dizendo que há 5.000 anos atrás foi criado o Registro dos Heróis. E naquela época, o mundo passou por diversas mudanças, e que a Escola Imperial Milan foi escolhida como local para os exames de admissão da Academia Lumerne esse ano. E fala animado que tem certeza que a maioria de seus alunos irão passar e serem registrados no registro de heróis. Mas é quando um barulho o interrompe, e vemos que quem está fazendo isso é o nosso prota chamado Léo, que simplesmente está roncando e tirando aquela soneca. E irritado, o professor chama sua atenção e fala que já que Léo estava prestando muita atenção, o professor pede para ele responder a seguinte pergunta: há 5.000 anos atrás, o que era necessário para ser chamado de herói? E o prota responde sem problemas, que se você fizesse algo importante, as pessoas naturalmente iriam te apoiar. Nisso o professor pergunta se alguém ali quer responder da forma correta. E é quando um cara de cabelo vermelho, chamado Gulliver, levanta sua mão e começa a falar que, na verdade, os deuses não apoiavam espontaneamente assim. Ou seja, para se tornar um herói, você precisaria passar por um ritual sagrado. E o professor o parabeniza, enquanto todos da sala o elogiam. Nisso, Gulliver começa a falar de suas expectativas para o exame de admissão da Lumerne. Mas Léo só começa a pensar que antigamente era tão mais fácil falar com os deuses. E começa a ver o registro de heróis nisso, ele começa a pensar que ele é o único que não teve um registro. E nos é explicado que Léo é a reencarnação do grande herói Kyle, que acabou sendo esquecido e teve seu nome misteriosamente apagado do registro de heróis. Mais tarde ainda na escola, vários alunos começam a se juntar na janela, porque afinal era a grande família Zerdinger, que estava ali na escola. E nisso a escola avisa para todos os alunos irem até o auditório, agora mesmo, pois a família Zerdinger estava ali. E nisso Gulliver fala para Léo fazer algo de importante para a família Zerdinger, que assim, quem sabe, eles podem apoiar o prota. Mas o Léo simplesmente diz que vai para casa e que, diferente de Gulliver, ele não liga para essas coisas. E Gulliver, irritado, fala que também não liga, mas que só vai dar uma olhada, pois talvez a Célia Zerdinger possa ser sua rival. Depois, já na sua casa, Léo está pensando que talvez seja porque ele treina desde pequeno, mas esse novo corpo é bem melhor que seu antigo. Mas nisso sua mãe aparece prestes a atacar, dizendo no que ele está pensando. E rapidamente, Léo bloqueia o ataque de sua mãe e pergunta: por que isso de repente? E sua mãe responde que já faz. Temos que os dois não duelam e continua dizendo que se ele quiser entrar na Lumerne, ele vai precisar de muito talento. E termina falando que esse será o último teste do prota, e parte pra cima. Mas novamente Léo bloqueia. E cara a cara, sua mãe pergunta que tal dificultar um pouco. Nisso vão cada um pra um lado, e o prota começa a falar se ela não está sendo dura demais com ele. E sua mãe fala para ele continuar bloqueando e lança um golpe de espada com uma força absurda, que a faz pensar se desta vez ela colocou força demais. E nisso, a espada tá cada vez mais perto do rosto do prota. E mais uma vez, sua mãe pensa que se ele não bloquear, mas antes dela terminar, ele simplesmente desvia no último segundo e com um golpe rápido e contra-ataca, deixando sua mãe no chão rendida. E nisso Léo pergunta se ela está bem. E sua mãe só consegue pensar que o talento dele é realmente incrível, e já se levantando pergunta se o prota ainda pensar em entrar na Academia Lumerne. O Léo começa a pensar que na Academia de Heróis Lumerne, entre os registros dos 4 heróis que salvaram o mundo, deve ter algo falando o que aconteceu com ele. E responde à sua mãe que é claro que ele quer ir. E sua mãe começa a falar que os membros da família Zerdinger, que visitaram a escola Milan, irão ficar um tempo morando com eles. E Léo pergunta se é realmente verdade. E sua mãe confirma, dizendo que não gosta muito da ideia, mas irá pedir para Zia Zerdinger, para ensinar a técnica de aura da família Zerdinger para o prota, e daí no próximo ano ele estará forte o suficiente para tentar entrar na Academia Lumerne. Mas nisso, o prota pensa, e se caso ele quiser entrar esse ano. Já no outro dia, uma mulher está pensando o que o tio dela veio fazer em um lugar desses, e termina dizendo que era melhor eles terem ido para o hotel, e descobrimos que essa é a tal da Célia, mais conhecida como Princesa da Espada. E continua pensando que eles precisam focar no exame de admissão da Academia Lumerne, e não em uma família pequena. E nisso, alguém chama por seu nome, dizendo que o garoto
que diz não estar interessado na família Zerdinger, é o Léo, e pergunta se ela não está curiosa sobre ele. E também descobrimos que ele é Zias Zerdinger. E ele é o vice-chefe da família. E Célia responde que Léo é apenas um mero estudante que nem sabe usar aura. Depois, lá estão Reina Plove, que é a marquesa da família Plove, e Deide Plove, que é o chefe da família e pai do Prota, recebendo os convidados. E nisso Zies fala para Célia se apresentar. E então ela se apresenta e diz que por uma semana estará em seus cuidados. E nisso Reina fala que é um prazer conhecê-la. Mas nisso Célia começa a pensar que ela se parece muito com seu pai e seu tio, por ter esses cabelos pretos e olhos vermelhos. E Zies conta para Célia que Reina Plove é sua tia. E mais tarde Zies está conversando com Reina. Nisso ele começa falando que eles passaram pela escola Imperial Milan e estava cheio de estudantes lá. Mas Léo disse que não estava interessado neles e foi embora para sua casa. E Reina fala que a grande família Zerdinger acabou sendo deixada de lado e pede desculpas por seu filho. Zias pergunta que tipo de garoto ele é, mas Reina fala que Léo tem um talento incrível. Zias que realmente ela gosta muito dele e pergunta se ela acha que ele tem potencial para herdar o poder da família Zerdinger. E ela responde que não está falando isso só porque ele é seu filho, mas ele é perfeitamente qualificado. Zias fala que já que ela está dizendo isso, ele irá criar expectativas. Mas mesmo assim, Zias irá testar o Prota para ver se ele é realmente qualificado. Enquanto isso, lá estava Léo treinando, dizendo que finalmente conseguiu criar um espaço que é capaz de aguentar tudo. E ele começa a explicar que o motivo de não ter aprendido Aura ainda é porque, no momento que aprendemos o corpo, automaticamente se torna especializado somente em usar Aura. E com isso perdemos a capacidade de acumular mana e energia da alma. E se ele tivesse conseguido controlar completamente o poder e essência deles, ele não teria deixado um fragmento da destruição para trás. E pensa que agora, dessas vez, ele irá aprender a controlar primeiro a aura. Mas nisso alguém chama por seu nome. E vemos que era a Célia falando que parece que ele conhece muito bem o básico. E pergunta que tal ela ensinar algumas técnicas de espadachim para o Prota. Mas é claro que Célia só está fazendo isso para ganhar uns pontos com sua tia. E nisso o Léo pergunta quem é ela. E Célia se apresenta e fala que o mundo a conhece como Princesa da Espada. Mas o Prota agradece por se preocupar com ele, mas ele não precisa de alguém com habilidades piores que a dele o ensinando. E irritada, Célia diz que ele está dizendo que é mais forte que ela. E Léo continua dizendo que em uma batalha até a morte, provavelmente ela seria mais forte, já que ele não consegue usar aura. Porém, em um duelo de treino de espadachins, é outra história. E nisso já irritada, Célia pega uma espada e fala: se ele tem tanta confiança, duele com ela. E nisso ela já está pensando que o Prota realmente acha que se aprender aura, ele irá se tornar mais forte que ela. Então, ela terá que mostrar para Léo a dura realidade. E fala para o Prota: se ela ganhar durante sua estadia ali, Léo será eu servo. E Léo pergunta: e se ele ganhar? E Célia responde que se ele ganhar, ela será sua serva. E então, Léo já pega sua espada e fala que já podem começar e já parte para cima de Célia, que consegue bloquear. E pensa que a velocidade dele não é tão ruim. Mas nisso Léo parte para cima novamente. Mas dessa vez usar sua força bruta. Mas ela bloqueia e desvia, e ele acaba destruindo o chão. E antes que ela possa se recuperar, lá está ele novamente partindo para cima. E faz ela pensar que dessa vez ela não conseguirá desviar. Mas aí Léo diz armadura de aura. E pergunta se não era para ser um duelo, usando apenas habilidades com espadas. E Célia apenas diz que foi por reflexo. Mas Léo diz que mesmo assim ele irá ganhar. E isso acaba surpreendendo Célia. E o Prota continua dizendo que controlar aura tem a mesma diferença que o céu e a terra. E agora vamos descobrir se é verdade. E nisso Célia fica surpresa por ele estar tirando pulseiras mágicas de peso. Mas nisso, Léo sorri e parte para cima, e com apenas um golpe de espada, ele quebra a barreira de aura, deixando Célia sem entender nada, e se perguntando como alguém pode fazer isso, e como ele pode ser tão brutal assim. Depois lá está Zies e Reina. E é quando o Prota passa por ali, e sua mãe o chama para se apresentar pai a Zies, e que ele é convidado deles, e ficaram hospedados em sua casa. E assim Léo se apresenta. E Zies também, e diz que ele já deve saber, mas ele é seu tio. E Reina pergunta se Léo já chegou a conhecer Célia. E no mesmo instante, lá atrás, estava passando Célia sendo carregada por uma maca, com todos gritando por seu nome. E nisso Ziz pergunta o que aconteceu. E um dos guardas fala que o Prota derrotou a Célia em um duelo com um corpo que sequer aprendeu aura.
E nisso Zias se aproxima do Prota, falando que é bem impressionante alguém como ele ter derrotado a Célia, e já pergunta qual foi a aposta que eles fizeram. E Léo responde que o perdedor vai ser o servo do ganhador, e continua falando que ela será sua serva por uma semana. E Zias fala que cumprir a aposta com certeza é o mais importante. Mas a Célia é da família Zerdinger, e ele não pode ordená-la a fazer o trabalho de uma serva. E termina dizendo que espera que Léo possa revogar essa aposta, e com isso ele ganhará algo diferente em troca. Mas o Prota fala na cara de Zias que não quer, pois afinal foi uma aposta justa entre ele e a Célia. E enquanto a ela ter o nome Zerdinger, ela precisa assumir a responsabilidade. E Zias fala que mesmo que ele ofereça ensinar a técnica de aura da família Zerdinger, e Léo diz que uma técnica de aura seja para evitar que sua sobrinha seja humilhada. Mas para ele isso é inútil. E nisso Zias fala que, agora mesmo, ele está declarando que irá usar um membro direto da linhagem Zerdinger como servo, e que a técnica de aura da família Zerdinger é inútil. E Léo diz que sim, é exatamente isso que ele quis dizer. E Zias pergunta se ele não acha que está sendo imprudente demais. Mas o Prtoa apenas fala que não tem intenção de insultar a família Zerdinger, e que ele sabe que a intenção de Zias era recompensar ele com a técnica de aura. E ele irá aceitar de bom grado. Porém, está declarando que é uma recompensa para compensar a derrota da Célia. Ou seja, usariam como desculpa que se ela não tivesse baixado a guarda, ela não teria perdido. Mas Léo fala que mesmo se ela tivesse usado tudo que ela tem, ele ainda teria ganho. E Zias pensa que o Prota rejeitou sua oferta pelo simples fato de não ter gostado da forma que Zias falou e fala que Léo é uma criança impressionante, e então rapidamente chama seus guardas e mandam eles levarem Célia para o quarto dos servos, e se virar para Léo e fala que em situações não oficiais ele pode o chamar de tio, e o Prota concorda com isso. Então, depois de Léo ir embora, Zias se virá para a Reina e pergunta se ela quer que ele ensine ao Prota a técnica da aura da família Zerdinger, e termina dizendo que vai tentar convencer ao seu outro irmão para que ele ensine ao Léo um poder chamado a respiração da Fênix. Já no outro dia de manhã, lá está Célia vestida de empregada, se apresentando toda envergonhada e dizendo que irá servir ele durante esta semana, jovem mestre Léo. E nisso Léo fala que essa roupa combina com ela, e quem imaginaria que seu estilo normalmente chique seria adequado à roupa simples de empregada. E irritada, ela fala que sabe que é linda, mas dizendo desse jeito, e o Prota diz que não queria deixar ela brava. E começa a dizer que ele tem um certo amigo que gosta muito de coisas bonitas. E nos é mostrado esse tal amigo falando que a beleza da eternidade é incomparável, e se a paz voltar para esse mundo, ele irá passar o resto da vida dele espalhando beleza para todas as pessoas. E nisso, Léo pensa que seu único problema é que ele era muito honesto, e lá estava ele falando para duas garotas, que apesar de ser muito agressiva, elas eram as mais lindas que qualquer pessoa, e pelo bem da arte ele acabou pedindo para elas serem modelos nuas dele. E é claro que, com um pedido desses, ele acabou apanhando. E voltando, Célia pergunta o que Léo estava lendo. E ele fala que aquele livro ele costumava ler quando era criança. E Célia pensa que é um livro de história sobre o grande herói. E ela começa a dizer que parece que ele gosta bastante do grande herói, e que um pesquisador comum provavelmente nem se compara a ele por ter muitos livros sobre isso. Mas Léo apenas diz que estava coletando, e acabou daquele jeito. Mas Célia continua dizendo que tem muitos livros sobre o Kyle, e Léo diz que, dentre tudo que os grandes heróis fizeram, tem muitas coisas que são difíceis de atribuir a um herói em particular, e que acha que essas conquistas são provavelmente dele. Mas Célia fala que Kyle provavelmente era um golpista que tentou atribuir as conquistas dos grandes heróis a ele mesmo. E termina dizendo que é o que a maioria das pessoas pensa assim, e é claro que ela pensa o mesmo, e Léo só pensa que é isso que as pessoas pensam dele, e então ele chama ela para tomar café e depois começar os treinos. E rapidamente ela já pergunta se ela pode treinar com ele. Mas é claro que ela só quer isso para tentar descobrir o segredo por trás da força dele. Mas aí ele avisa falando que pode ser difícil de acompanhar ele. Mais tarde, já no treinamento, lá está ela caída no chão, derrotada. E é quando o Prota fala que, quando o vigor dela chega ao limite, sua velocidade de reação diminui, e mais brechas aparecem. E ela pergunta que algo assim é realmente útil para o treinamento. E Léo diz que sim, afinal, os jovens de hoje em dia são muito fracos. E começa a pensar que com as técnicas de aura se desenvolvendo, as pessoas pararam de se importar com o treinamento corporal. E nisso irritada, Célia se levanta, perguntando o que ele quis dizer com fracos e frente a frente com Léo, ela grita dizendo para ele não subestimar ela e parte para cima do Prota. Mas com apenas um único golpe, ele joga ela para longe, deixando ela se perguntando o porquê é tão difícil vencer ele. E nisso Léo entrega a ela um bracelete.
Mas antes que ela possa pensar em qualquer coisa, sua mão já cai no chão. E Léo fala que a partir de amanhã, ele usará esse bracelete mágico de peso enquanto treina. Depois, lá está. Célia caída no chão sem forças, enquanto Zias observa e pensa que isso tudo vai ser uma boa experiência para ela, e que antes de ir para Lumerne, pode ser bom que o orgulho dela seja ferido pelo menos uma vez. E nisso ele chama por Léo e diz que está pensando em pedir para o patriarca permitir que Léo herde o sopro da Fênix. E o Prota começa a pensar que ele está falando sobre a origem da família Zerdinger para a técnica de aura, e que ele ouviu dizer que só pessoas que são reconhecidas dentro da família podem herdá-la. E nisso Célia se levanta e diz que seu pai não aceitaria isso tão fácil. Mas Ias continua dizendo que por esse motivo ele tem uma condição, que é que Léo terá que passar no exame de entrada da Lumerne. E Célia fala que o exame de entrada da Lumerne é uma luta de verdade, e continua falando para seu tio que um pirralho que não consegue nem usar a aura, e pergunta se não vai ser muito perigoso para ele. Mas nisso Léo só pensa que experiência em combate ele não deve ter nenhuma nessa vida. É claro, e o Prota diz que concorda. E digamos que seus pais devem concordar com o que o tio está propondo, então ele aceita. Isias pensa que é como o esperado, ele já estava querendo fazer o exame desse ano. E nisso, Léo e Célia voltam a treinar. E uma semana depois chegou o dia do exame de entrada para Lumerne. E lá está Célia, perguntando se o jovem mestre está nervoso. Mas Léo fala que nem um pouco. E pergunta se não é melhor ela consertar essa forma de falar com ele. E é quando alguém chama pela Célia. E é o Gulliver que pergunta o que Léo estava fazendo ali, já que ele não sabe usar aura. E rapidamente já se virá para Célia. E pergunta como ela tem passado, e se apresenta para ela dizendo que ele é chamado de maior gênio mágico de Delan. Mas Célia o corta dizendo que não se lembra dele, e rapidamente pega na mão do Prota e se despede e vão saindo. Até que alguém grita pelo nome de Célia, e ao se virar para ver, somos apresentados. Abad Llewellyn e Chelsea Llewellyn. Dizendo há quanto tempo Célia, e Léo pergunta quem são eles. E Célia fala que são os irmãos Llewellyn. E eles são da mesma linhagem sanguínea do herói do Império Lordran, e que eles não podem deixar eles ganharem custe o que custar. E nisso, Célia fala que sim, já faz muito tempo que eles não se vê. E Abad pergunta quem seria esse ao lado dela. E Célia responde que é o Léo da família Plove, que é uma família nobre do reino de Elad. E Abad diz que entendeu chamando Léo de peixe pequeno, e continua dizendo que o lugar no topo com certeza será dele. E se virá para ir embora com sua irmã. Nisso Célia fala que esses dois são uns arrogantes, e ela mesma irá fazer questão de esmagar eles no exame. E é quando um cara grita, falando que parece que todos já estão aqui, e vemos que ele é o professor Albizeron. E Célia, impressionada, fala que não pode ser que é o Albi, o feiticeiro de Maan. Mas Léo pergunta quem é ele, e Célia pergunta se ele realmente não sabe, e diz que ele está no registro de heróis. E o Prota começa a pensar que então ele é uma daquelas pessoas que chamam de heróis dessa era, e começa a olhar para o professor, e percebe que a mana em seu olho esquerdo é diferente. E então o professor começa a falar que o exame de admissão será julgado através de um combate de 1 contra 1 e que cada um deles irão se revezar entre eles. Mas aí ele fala que acha esse método muito chato e queima a folha que estava lendo. E pegando um livro, ele começa a emanar uma aura dourada e rapidamente um círculo mágico surge embaixo dos alunos. E então ele começa a falar que odeia a ineficiência. E então ele irá combinar os testes em um só. E nisso Léo lembra do seu professor falando que o registro de heróis não é só um registro de histórias, e seu verdadeiro valor está na habilidade de manifestar o mundo do herói, que contém as experiências de cada herói. E ao conseguir conquistar o mundo deles, uma pessoa pode ganhar o poder do herói anterior. E foi para isso que o professor Albi mandou seus alunos para o exame. E já no mundo do herói, ouvindo a voz do professor, ele fala que esse lugar é chamado de Floresta Selvagem. E a única coisa que precisa fazer é sobreviver. E não importa se juntarem ou eliminarem uns aos outros. E aqueles que quiserem desistir, só precisam quebrar a orbe que está na mão deles. Mas nisso, Léo só pensa que aquele lugar não mudou nada nesse tempo. E começa a pensar que naquele lugar costumava ser uma floresta élfica, na qual foi amaldiçoada pela bruxa rainha Silatina. E é quando um dos alunos começa a gritar, falando que quer ir embora, e que isso tudo é só uma ilusão. Mas Léo, em seu pensamento, diz que ele está errado,
E mesmo que esse mundo tenha vindo das memórias do professor, tudo o que acontece ali é real e os riscos realmente pode acabar matando alguém. E é quando um ataque vem na direção de Léo que consegue desviar rapidamente. E saindo das sombras, a mulher vem falando que eles já se viram antes e que ela ficará feliz em poder eliminar alguém da família Zerdinger. E aí vemos que ela é a Chelsea da família Llewellyn. Mas Léo fala que ele é membro da família Plov. Mas Chelsea diz que mesmo assim ele estava antes com Célia e rapidamente invoca uma foice de vento com sua magia. E o prota começa a pensar que aquela magia não existia em sua época. Mas de qualquer forma, o básico não parece ter mudado e já se prepara com sua espada e Chelsea começa a rir falando que ele ainda está calmo, mesmo estando na frente dela. E rapidamente ela começa a girar sua foice e a lança em direção ao prota, que só bloqueia com facilidade, deixando a foice no chão e Chelsea se perguntando como ele bloqueou, sendo que ela não sentiu ele usando aura. E se pergunta se a aura dele é difícil de detectar. E Léo começa a falar que aquele ataque foi simples demais e pergunta o que ela acha deles juntarem forças. Porque afinal quem sobrevive por mais tempo ganha mais pontos. E como feiticeira ela acaba precisando de ajuda para passar do teste. Mas ela começa a rir falando que, para infelicidade dele, ela é uma maga em batalha. E ela fala que ele tinha dito que a magia dela era simples. E Léo confirma dizendo que para uma magia de vento, esse ataque não foi nada demais, comparado ao poder que essa magia realmente tem. E nisso ela começa a falar que ele está tentando ensinar ela algo sobre magia, logo ela descendente direta da família Llewellyn. E surta, dizendo que irá acabar com ele com os ataques, que ele está chamando de simples. E lança sua magia novamente. Mas o prota não estava mais lá. E isso deixa ela desesperada, pensando para onde ele foi. Pois afinal, ela não está sentindo nenhum traço de mana. E do nada, Léo aparece em sua frente, se preparando para acertá-la. Enquanto ela fica sem reação, seu foice é jogada para cima, enquanto ela cai de joelhos com Léo, perguntando se agora ela quer se juntar a ele ou não. E enquanto tudo isso, vemos que vários estudantes estão assistindo à transmissão que está sendo feita do lado de fora, e voltando ao Léo, vemos que ele acabou amarrando ela em um tronco de madeira, prestes a pegar fogo. E no meio da floresta, lá está Léo, prestes a colocar fogo no tronco de madeira, no qual Chelsea estava amarrada. E ela acordando e começa a gritar, perguntando o que ele estava fazendo. E Léo mais uma vez pergunta se ela quer se juntar a ele agora. Mas mesmo assim, Chelsea nega dizendo que nunca faria isso, e que não precisa de mais ninguém além do irmão dela, e rapidamente tenta ativar sua foice de vento, mas não funciona. Pois Léo fala que colocou uma habilidade que restringe magia ali, e ela fala que mesmo assim, ela conseguiria sair dali mesmo sem magia. E nisso Léo fala que ele não deixará ela sair assim tão fácil, e joga fogo na corda, deixando Chelsea desesperada e mandando ele parar. Mas Léo mais uma vez pergunta se ela vai querer cooperar com ele. E ela concorda, mas Léo, duvidando, manda ela jurar pelo nome da família dela. E então ela grita, dizendo que jura em nome da família Llewellyn que irá cooperar com ele. E nisso, Léo só pensa que as crianças de hoje em dia são muito fáceis de manipular. E solta Chelsea da corda, e já em seus braços, Léo fala que é um prazer conhecer a maga dos Llewellyn. E já voltando ao lado de fora, lá estão alguns alunos assistindo à transmissão. E enquanto isso, o professor Albi só pensa que nenhum daqueles alunos estão nos padrões, e que ele acha uma tolice ficar lutando entre si, em vez de focar no objetivo. E continua falando que os únicos que estão indo direto ao ponto são Célia Zerdinger e Abad Llewellyn. Mas de repente, o professor se depara com Léo e Chelsea lutando juntos. E então, o professor começa a falar de Léo, falando que aquilo que ele tinha feito era imaturo, mas o fato dele conseguir cooperar com Chelsea é quase impossível dele não passar. E termina dizendo que Léo é um azarão inesperado. E agora voltando a Léo e Chelsea, vemos que eles conseguiram derrotar vários monstros. E é quando ela fala que tem que admitir que fazer isso junto a um cavaleiro deixa tudo mais confortável. E aproveita para perguntar se Léo estava usando aura, pois ela não tinha detectado nenhuma nele. Mas Léo diz que não sabe usar. Aura e Chelsea pergunta como ele fez. Tudo aquilo sem aura. E Léo explica que ter um bom fundamento é o que importa, e pergunta para ela se ela sabe o real fundamento da magia de vento. Mas nesse mesmo instante, Chelsea sente uma presença de um monstro e rapidamente se vira e manda um ataque chamado quebra-vento e acaba com o monstro rapidamente. E Chelsea fala que é muita insolência dele em falar de magia de vento na frente de uma Llewellyn. E Léo apenas fala que admite que ela tenha poder, mas ela o usa errado. Mas nisso, Léo manda ela esperar e começa a verificar um cadáver ali, e Chelsea fala que é como se fossem múmias. E Léo fala que já viu coisas que deixam suas vítimas daquela forma,
e começa a pensar que agora entendeu as condições para passar nesse teste. Mas um ataque repentino aparece fazendo Léo empurrar Chelsea rapidamente para não serem atingidos. E nisso os caras falam que foi tão perto, mas eles precisam se livrar da tal Chelsea primeiro. E se aproximando um deles, fala que já o outro ali é apenas um Zé Ninguém. E vemos que o cara era o Gulliver, que rapidamente manda todos ali atacarem. E um deles começa a correr na direção do 2. Mas Léo, com apenas um golpe, joga o cara para longe. E isso acaba deixando Gulliver e todos ali muito surpresos. E rapidamente Léo pede para Chelsea dar cobertura para ele. E também vemos que ela ficou corada com tudo isso. E sem pensar duas vezes, Gulliver manda todos atacarem, mas Léo já está exalando poder para acabar com todos. E enquanto isso, Gulliver começa a correr, pensando que ele apenas precisa encontrar outro grupo para que possa escapar e se salvar. E no meio de sua correria, Celia acaba o vendo passar e se pergunta se já não viu aquele cara antes, e já se vira e fala para Abad para eles irem por aquele caminho. Mas ao olharem para frente, Abad e Celia ficam chocados, pois em sua frente estão Léo e Chelsea com várias pessoas derrotadas no chão. E rapidamente vendo seu irmão Chelsea se alegra e corre para abraçá-lo. Mas Celia apenas pergunta o porquê dos dois estarem juntos, e Léo fala que sugeriu que eles cooperassem. Mas Celia duvida e diz que não tem como uma grota teimosa como Chelsea ter aceitado isso. Mas Léo apenas fala que deu seu jeito de convencê-la. E então Léo começa a ajudar os alunos caídos no chão. E Chelsea pergunta o porquê dele estar fazendo isso. E ele responde dizendo que agora eles não precisam lutar mais, e continua falando que tem uma anomalia na floresta, e esses cadáveres no chão são as provas, pois é como se a umidade deles estivesse sido sugada. E não é só isso, pois afinal, onde foram parar todos os monstros do floresta? E Celia concorda dizendo que ele tem razão, e que um monstro de grau alto deve ter aparecido e assustado os outros monstros da floresta. E Abad diz que entendeu. E então quer dizer que o primeiro feito do herói Albi foi derrotar um monstro de grau alto. E então, um tremor na floresta começa, e todos se viram olhando para o fundo da floresta, e vemos que esse tremor deixa todos surpresos. E já Léo fala que, então, ele finalmente se revelou. E voltando ao Gulliver, ele começa a falar que não importa o que precise, ele irá garantir que Léo falhe nesta missão. Mas simplesmente, um corpo cai em sua frente, o assustando e fazendo ele se perguntar o que estava acontecendo. E sem dar tempo para Gulliver pensar, quando ele percebeu, ele já estava todo cheio de gosma. E ao olhar para cima, ele se depara com um monstro gigante prestes a devorá-lo. E voltando para a escola com o professor Albi, falando que por volta de 500 alunos no total, todos tinham falhado. E é quando um outro professor aparece, falando que mesmo que esse seja o caso, ele terá que escolher pelo menos 100 alunos, assim como as outras regiões. Mas tem apenas 50 alunos no teste ainda. Mas Albi fala que se eles não atingirem os padrões, ele irá reprovar todos. E diz que o diretor Kalian deixou ele responsável disso, mesmo sabendo que isso poderia acontecer. E começa a pensar que um herói verdadeiro só pode ser encontrado em tempos de crise. E fala que esse tal de Léo Plove deve ter notado a anomalia na floresta, mas se pergunta se ele conseguirá vencer esse mundo. E já voltando ao pessoal dentro do mundo, estão todos correndo com os alunos, falando que está ficando muito escuro ali. E é quando Celia manda todos pararem, pois tem alguma coisa à frente e fala para todos se prepararem. E ao olharem para a frente, lá estava Gulliver, sendo engolido pelo monstro. E isso acaba deixando todos surpresos, e rapidamente Abad já se prepara para lançar sua magia no monstro. Mas Léo o impede e fala para Gulliver acordar e quebrar logo o cristal em sua mão e voltar para o mundo real. E Gulliver, sem muita escolha, acaba quebrado seu cristal. E rapidamente uma luz amarela ilumina a boca do monstro, dando a entender que Gulliver conseguiu voltar. E então Abad conjura sua magia presa de vento e lança no monstro com tudo. Mas toda essa magia não foi forte o suficiente. E todos olhando para o monstro, Léo só consegue pensar que com certeza aquela é a princesa aranha Tarantula. E é quando um dos alunos decide partir para cima do monstro, mas com apenas um golpe rápido, ele é arremessado para longe. E nisso Celia fala que irá finalizar o monstro com apenas um golpe, e começa a conjurar sua magia em sua espada e lança sua magia chamada Proeminência e acerta em cheio no monstro. Mas o monstro se regenera rapidamente, como se não fosse nada. E rapidamente Celia fala que isso é impossível. Mas Abad aparece e fala que é claro que o nível entre cavaleiros e magos é bem diferentes. E rapidamente, com um sorriso no rosto, conjura sua magia Rafale, gerando uma grande quantidade de poder, e a lança no monstro, mas mais uma vez não funciona. E dessa vez,
o monstro parte para cima de Abade, deixando ele desesperado, e rapidamente para salvar seu irmão. Chelsea lança sua magia, quebra de vento, e consegue no último segundo puxar Abade. E já no chão, Chelsea pergunta se ele estava bem, e Abade diz que sim, graças a ela. E um dos alunos pergunta: que tipo de monstro é esse, pois sua regeneração é incrivelmente rápida? E podemos ver que todos já estão morrendo de medo. E bem na frente deles, o monstro começa a rugir. E nisso Léo começa a falar que havia um monstro no exército de Erebus que arrasou a floresta dos elfos. E esse monstro é a Tarantula, a princesa monstro e filha da Silatna. E essa informação deixa todos ainda mais desesperados. Mas Léo só consegue pensar que a mana no olho esquerdo do professor Albi era a mana do rei Fada. E começa a pensar que a Tarantula governou a floresta e comeu a mão direita do rei Fada, que mesmo assim resistiu e destruiu a floresta que os elfos viviam. E pensa que a Luna, uma de suas amigas do passado, definitivamente acabou com a Tarantula. Mas a mão direita do rei Fada em seu estômago deve ter salvado a Tarantula, mas há um artefato em particular que tem a fonte da vida, que é o Anel da Vida. E voltando, Abade fala que se o monstro é a chave para passar no teste, então ele mesmo irá derrotá-lo. E rapidamente lança mais uma magia no monstro que se regenera rapidamente como se não fosse nada. E Léo já fala que esse monstro vai continuar se regenerando até que eles fiquem sem mana. E lá estava o monstro se regenerando novamente. E Célia pergunta o que Léo sugere que eles façam. E ele responde dizendo que duas pessoas precisam trabalhar juntos. Mas Abade fala que se recusa pois vai ser o pontuador mais alto. Mas Léo fala que se não conseguirem vencer esse mundo do herói, todos eles irão falhar. E nisso Abade fala que, mesmo que eles trabalhem juntos, vai levar um tempo para dar um golpe fatal neste monstro. E pergunta se tem alguém ali que consegue enrolar o monstro até esse momento. E Célia apenas olha sem falar nada, e Léo rapidamente se vira e fala para deixarem isso com ele. E nisso, Célia e Abade falam que isso é loucura, pois afinal ele nem sabe usar aura. Mas Léo fala que sabe disso, mas consegue ganhar uns 5 minutinhos mesmo assim. E Abade pergunta: e se acontecer do ataque falhar? E Léo se vira para ele, e enquanto pega um machado, fala que isso não vai acontecer. Pois o fogo e o vento sempre foram bons amigos, e eles trabalham bem juntos. E nisso, Célia e Abade se encaram enquanto o monstro começa a rugir. E enquanto isso, Léo fala que aquilo o lembra os velhos tempos. E cara a cara com o monstro, ele parte para cima, e com um golpe giratório ele tira uma das pernas do monstro, enquanto fala que já faz um bom tempo, desde a última vez que eles se encontraram. E isso deixa todos impressionados. E novamente Léo parte para cima e acerta mais um golpe em cheio com seu machado. E voltando no tempo, vemos um elfinho correndo desesperado. E é quando de repente ele esbarra em uma teia de aranha e acaba ficando preso ali. E vemos que o tal monstro estava ali prestes a devorá-lo enquanto ele chamava por ajuda. E nisso alguém ativa um poder de luz e fala para trazer maligno. E vindo lá no fundo, uma mulher vem falando que como ousa mexer com sua terra natal e devorar a mão direita de seu contratante. E ativando sua magia de luz, ela acaba com o monstro causando uma grande explosão na floresta. E voltando ao garotinho, um homem muito parecido com o Prota se aproxima dele perguntando se ele estava bem. E voltando ao presente, lá estava Léo, pensando que, como o esperado, esse era seu limite sem usar aura, e rapidamente chama por Chelsea a fala para ela usar magia do vento para jogar armas na direção dele. E enquanto ele desvia de um ataque do monstro, Chelsea fala que isso vai acabar machucando ele se ela fizer isso. Mas Léo fala que ele irá pegar todas as armas. Então não era para ela se preocupar e fazer isso rápido, e conjurando sua magia. Chelsea pergunta qual arma ele quer, e Léo responde que pode ser qualquer uma, e Chelsea conjura uma arma, e Léo pensa que pelo som deve ser uma espada longa e uma adaga. E pulando para cima do monstro, ele pega as duas armas e desce com tudo fazendo vários ataques de uma só vez. Mas no meio do processo, as duas espadas já quebraram, e rapidamente Léo pede por mais. E rapidamente, Chelsea lança mais 3 novas armas para ele, que já atacam o monstro de várias formas diferentes. E é quando alguém começa a pensar que Léo deve ter a mesma idade deles, mas vendo assim, ele parece mais com um deus marcial. E só observando lá estão Célia com Abade, falando que então ele realmente não era um peixe pequeno. E voltando ao Léo, vemos que ele acabou sendo atingido com um corte no rosto. E então ele começa a pensar que ainda tem sentimentos. E se ele não conseguir acabar com um inseto desses, aqueles caras irão rir dele lá no paraíso. E nisso, vendo que sua espada estava acabada, ele já pede a próxima para Chelsea, que fala: essa era a última. E isso deixa Léo surpreso. Mas neste momento, Célia diz que já terminou de se preparar e manda Léo sair da frente e rapidamente lança sua magia de fogo com força total.
e acaba queimando o monstro, fazendo o anel cair no chão. E nisso, uma mensagem aparece, dizendo que o mundo de Albi foi concluído, e caída no chão. Célia fala que finalmente acabou enquanto pensa que Léo realmente conseguiu segurar aquele monstro por 5 minutos. E então Célia fala para Léo que ele fez um bom trabalho. E já Chelsea fala que ele foi incrível, e que Léo parecia um herói igual aqueles das histórias. E continua dizendo que quer se tornar uma maga em batalha, então ela precisará aprender sobre luta corporal, e pede a Léo que a ensine. E já Célia fala que não vê a hora de Chelsea ter uma experiência de combate com o Léo. E nisso Léo pegando o anel do chão, mas de repente uma fada sai do anel e Léo reconhece aquela fada. O chamado de Príncipe Silid. E então Léo pergunta se Silid lembra dele, pois ele é Kyle, o grande herói. E nisso Silid apenas sorri, enquanto volta para o anel, e nisso Léo começa a pensar que então Silid havia se tornado o rei das fadas, que graças ao tesouro que Albi encontrou, ele acabou ganhando o olho da mana. E então, a contagem para voltar ao mundo normal começa. E no último segundos, uma figura misteriosa aparece na frente de Léo, fazendo ele se perguntar quem era ele. E já no alto de uma torre, lá estava um velho dizendo que parece que o exame no território ocidental acabou. E nisso, descobrimos que ele é Alian Beidian, diretor da Academia Lumerne. E já sua assistente fala que ainda falta muito para os outros territórios acabarem. E já pergunta quantos alunos o professor Albi aprovou. E o diretor fala que, considerando que eles estavam falando do Albi 40 alunos terem passado, foram muitos. E rindo, o diretor fala que estava tudo bem, pois ele estava esperando que Albi passasse apenas 10 alunos. E sua assistente fala que, com certeza, Célia e Abad ficaram no topo, e pergunta qual dos dois foi o melhor. Mas o diretor fala que parece que foi bem difícil escolher. E Albi tinha até recomendado um aluno para ser representante dos calouros. E surpresa a assistente, pergunta se foi Célia Zerdinger ou Abad Llewellyn que ele havia recomendado. Mas o diretor fala que foi alguém que ele nunca ouviu falar antes. E voltando aos alunos, todos estão gritando o nome de Célia e Abad. Mas o professor Albi, vendo Léo no telão, apenas observa em silêncio. E voltando ao diretor, ele fala que Albi recomendou Léo Plov como representante dos calouros e para a divisão de cavaleiros, pelo simples motivo de que Léo tem talento para ser um herói. Já depois de tudo isso, lá estava Léo em seu banho falando que vai demorar para se recuperar da batalha. E começa a pensar que a recompensa pela conclusão foi a promessa do Rei das Fadas, e que mesmo concluindo aquele mundo, não deveria haver mais recompensas ali. Mas mesmo assim, apenas Léo tinha recebido aquela recompensa. E é quando de repente vemos um flashback de sua mãe. Aparece falando que ela era da família Zerdinger, e pergunta a Léo se ele sabe o motivo dela ter sido exilada de lá. Léo fica surpreso com isso, e sua mãe explica que foi quando ela tentava salvar uma pessoa, ela acabou perdendo as chamas de Zerdinger. Mas mesmo assim, ela nunca se arrependeu de ter feito aquela escolha, e termina dizendo que quer que Léo faça bom uso de seu talento e lhe dar parabéns por ter sido aceito na Academia Lumerne. E depois de tudo isso, lá estava Léo, atravessando um portal para sua nova escola Lumerne. E vendo a escola, Léo pensa se aquela é a tão famosa escola Lumerne. E vindo recebê-lo, lá estava seu tio perguntando como ele estava e dando os parabéns por ter passado no exame de admissão. E Léo agradece e pergunta se aconteceu alguma coisa. E seu tio começa a explicar que houve mais reuniões familiares do que o normal. E pergunta se Léo sabe o que isso significa. E Léo responde dizendo que então, finalmente, há um veredito sobre ele ter a sucessão da respiração da Fênix. E seu tio diz que sim. E mesmo Léo sendo de fora da família, ele ainda é filho de sua irmã. E entregando uma chave para Léo, ele diz que os anciãos levaram em conta o fato de Léo ter passado no teste rigoroso do Ocidente. E diz que aquela chave é do subespaço. E termina dizendo que Léo pode abrir. E Léo virando a chave, um subespaço se abre ali. E várias chamas dominam o local. E bem na sua frente aparece um livro, com uma página em branco. E seu tio manda Léo derramar seu sangue em cima do livro. E assim que o sangue cai no livro, luz começa a ficar mais forte. E vemos que no livros aparece várias escrituras com seu tio falando que a partir de agora, apenas Léo conseguirá ler este livro. E continua dizendo que aprender as técnicas da família Zerdinger não será fácil. Mas ele tem certeza que Léo conseguirá aprender logo. E termina dando os parabéns para Léo por se tornar um membro oficial da família Zerdinger. Depois lá estava Léo em frente a uma loja de roupas, falando que acha que aquele era o local onde ele deveria encontrar Célia. Mas de repente vários livros voam para cima e vemos que uma menina tinha se esbarrado em Léo e caídos no chão.
A menina começa a dizer que sente muito e que ela estava andando sem olhar para frente, e rapidamente pega seus livros e sai dali. Mas nisso, Léo vê algo no chão, e vemos que era uma identidade, e descobrimos que seu nome é Chloe Muller, e ela também era uma nova estudante da Academia Lumerne. E finalmente entrando na loja Célia, fala que Léo demorou e fala que além de uniformes e livros, tinham muitas coisas que eles precisavam comprar ainda. E a animada Célia fala que viu seu tio Zies, e já pergunta qual foi o veredito sobre ele ser o sucessor da Fênix, e ativando sua aura. Léo pergunta se é assim que faz, e caindo no chão. Célia fala que isso não faz sentido, e pensa que ela demorou 3 semanas para ela aprender só o básico, e pensa que tipo de pessoa é o Léo. E depois disso, vemos um navio chegando e vários alunos esperando para embarcarem, e é quando um professor fala que ele é o professor do primeiro ano de espadachins Ain Elendu, e fala que eles irão agora para a escola Lumerne, então era para todos subirem no navio. E já em alto mar todos os alunos estão curtindo, comendo e conversando. Já, Léo apenas observa tudo com Célia ao seu lado. E é quando alguém fala para o casal esperar e pergunta se eles podem conversar um pouco. E nisso, Célia vira perguntando que casal havia ali. E já o cara se apresenta dizendo que seu nome é Carl Thomas, e é do reino de Moira. E fala que de armas a poções ele tem de tudo, e se precisarem de alguma coisa é só chamá-lo. E Léo se apresenta falando que é do reino Delard. E Carl fala que se eles são de Delard, é incrível que eles tenham passados no teste. E Léo já pergunta se ele é o único que estava achando tudo isso bem estranho. Um lugar desses é tão calmo que chega a ser suspeito, e Célia diz que esse é o tratamento que os calouros que passaram no teste devem passar. E Léo começa a encarar o professor, enquanto Carl fala o que eles poderiam fazer com os novos alunos pestes a entrarem na academia. E é nesse momento que uma pressão enorme faz o navio tremer todo, e um tentáculo de polvo sai do mar para atacar o navio. E com um golpe, já destrói uma parte do navio, deixando os alunos desesperados e pedindo ajuda ao professor. Mas o professor, bebendo seu vinho, fala que agora eles são estudantes da Academia Lumerne e candidatos a heróis. E se eles têm problemas, eles precisam pensar como resolvê-los. E já se preparando para lutar, lá estava Léo sacando sua espada enquanto falava para Célia ficar de cabeça fria. E Célia fala para Léo se preocupar com ele mesmo. E nisso já ativa sua espada de chamas. Mas nisso, o polvo lança um ataque de água em Célia. E Léo fala que isso já era o esperado, pois é um comportamento natural dos Kraken. E ele reage assim ao calor. Mas nisso, um dos alunos acaba sendo pego pelo Kraken. E vendo isso, Léo e Célia rapidamente correm e cortam um dos tentáculos do Kraken, fazendo soltar o aluno. E Carl, caído no chão vendo toda aquela cena, começa a falar que já esperava isso de Célia por ser a maior pontuador do exame. Mas se pergunta o que há de errado com aquele tal de Léo. E bem quando ele acaba de falar, um tentáculo congelado cai em seu lado e, se levantando nervoso, ele manda a pessoa que jogou aquilo ter mais cuidado. E vemos que quem tinha lançado o tentáculo era a mesma garota que antes tinha se esbarrado em Léo. E Léo já se lembra dela, e que seu nome era Chloe Muller. E rapidamente Chloe lança um ataque de gelo no Kraken, e se vira para Carl, e fala que se ele não consegue nem se proteger, era melhor ele ficar para trás. E Carl apenas fala que os fortes nunca se importam se os outros são pegos no meio da batalha. E de repente, outro tentáculo cai em sua frente, mas dessa vez era Abad e Chelsea que haviam chegado. E rapidamente, Abad começa falando para Célia que a competição deles ainda não acabou. E nisso, Chelsea olha para Léo sorrindo e corada. E enquanto isso, lá estava o professor falando que existem vários monstros no lago que leva à Academia Lumerne. Mas o Kraken é perfeito para uma festa de boas-vindas. E pensando, o professor fala que é como o esperado dos capitães se destacaram. E nisso somos apresentados a vários capitães, como Chen Xia do Leste, e aparentemente seu poder é a força bruta. Célia com magia de fogo, e Abad do Oeste com magia de vento. Chloe Muller do Norte com magia de gelo. Walden Tiden do Sul, que aparentemente também tem força bruta. E por último, Duran Moira do Centro com magia de raio. E nisso 6 capitães partem para cima do Kraken. Mas o professor, bebendo seu vinho, ele começa a pensar que estava mais impressionado com aquele garoto desconhecido, e começa a pensar que a esgrima dele não deixa desperdiçar nenhum movimento e está partindo para cima do Kraken como se pudesse prever seus movimentos. E sorrindo, o professor termina falando que vai encontrá-lo mais tarde para os estudos. E depois de um tempo, eles finalmente chegam ao destino, e como podemos ver com a maioria dos acabados. E Carl fala que não esperava ter que usar todas as suas poções. E já o professor, pulando do navio,
fala para todos que eles terão que passar por aquele lago toda hora, então era melhor eles se acostumarem. E continua falando para todos irem para o saguão. E nisso somos apresentados ao campo de treinamento. Electra, e com todos os alunos ali, o professor fala que agora eles irão começar e manda todos se alinharem e fala para os pontuadores mais altos ficarem na frente de cada fileira. E termina dizendo que agora o diretor irá falar algumas coisas. E novamente vemos o diretor Kalyan Beidian, que é um mestre espadachim. E nisso o diretor fala que tem apenas algumas palavras para todos, e começa a falar para todos que se eles sonham em ser heróis, eles sempre deveriam colocar suas vidas em risco e superarem seus limites. E batendo na mesa, ele termina dizendo que aqueles que não conseguirem não pertenciam àquele lugar. E já com a mesa quebrada e todos em silêncio, e diretor se vira e pergunta se ele exagerou. Mas nisso todos os alunos gritam animados para o diretor. E depois disso, um outro professor fala que agora haverá um discurso do representante dos calouros. E rapidamente, todos os capitães ficam surpresos e curiosos em qual deles iriam ser o representante dos calouros. Mas nisso, quebrando a expectativa de todos, o professor anuncia Léo Plove como o representante. E isso acaba surpreendendo até mesmo Léo. E nisso, o professor chama Léo para ir até o palco. Mas Léo apenas se pergunta se foi o inspetor que o recomendou. E já no palco, Léo começa o discurso. Mas nisso, os alunos começam a cochichar, se perguntando o porquê do representante não ser um dos capitães. E já outros perguntam quem era esse tal de Léo Plove. E nisso podemos ver que Duran não gostou muito da atitude de Léo. Mas nisso, Léo termina seu discurso e o professor manda Léo dizer quais são seus objetivos como representante dos calouros. E Léo, sorrindo, começa a pensar que a academia quer que ele irrite aqueles que quase se qualificaram para representante. E nisso vemos que dois professores lá no fundo falam que o representante desse ano é bem comportado. E realmente é um aluno modelo. Mas nisso, Léo se vira para todos e fala que se eles querem sua posição, eles podem vir tentar pegar dele. E isso é claro, que deixa todos os capitães surpresos e irritados com isso. E depois de tudo isso, os alunos são apresentados aos dormitórios. E os professores falam que a partir de amanhã, eles irão ter aulas exploratórias. E durante esse tempo, os alunos podem escolher qualquer cursos, pois eles podem ter aulas de qualquer matéria. E terminam dizendo que amanhã eles terão seus primeiros dias de aula. E nisso, já de frente, com seu quarto, um dos alunos fala que será vizinho de Léo e fala para Léo descansar bem. E depois já deitado em sua cama. Léo começa a se perguntar o que ele quer da Academia Lumerne. E pensando em uma biblioteca gigante, ele pensa que torce para que seu registro de herói esteja ali. E já no outro dia vemos que todos estavam tomando seu café da manhã. E nisso, Carl se aproxima de Léo e fala para eles comerem juntos. E Léo concorda, mas nisso alguém grita chamando pelo representantes dos calouros. E Léo apenas pergunta que era. E vemos que era o Duran falando que o discurso de ontem de Léo e pergunta o que ele quis dizer com aquilo. E Léo responde dizendo que é verdade, que ele acabou sendo um pouco provocativo. E continua dizendo que ele deve ter sido vergonhoso, um estranho como ele, iniciando uma briga daquele jeito em cima do palco. E nisso Duran se irrita e pergunta se Léo sabe quem ele é. Mas Léo e Carl apenas ignoram e continuam comendo. E irritado, Duran ativa sua magia e chuta a mesa jogando todas as comidas para cima. Mas Léo, antes que as comidas possam tocar no chão, ele começa a colocar tudo em uma bandeja, montando um hambúrguer perfeito, e rapidamente fala para Duran para ele ter cuidado, pois desperdiçar tanta comida assim era feio, e transbordando. Aura Duran fala que iria tirar o cavalinho de Léo da chuva, mas nisso o professor aparece colocando sua mão nos ombros dos dois. E começa a falar que um capitão da região central e o representante dos calouros estavam mesmo brigando em seu primeiro dia na Academia Lumerne, e termina falando que eles estavam preparados para o que vem depois. E depois, já na aula de exploração no departamento de espadachim, o professor estava apenas aguardando enquanto os alunos estavam perguntando o porquê do professor não começar a aula. Enquanto isso, Célia só pensava o porquê de Léo não estar ali. Mas nisso, Léo e Duran chegam cansados e suando. E rapidamente Célia corre até Léo e pergunta o que havia acontecido. Mas quando Léo ia falar, o professor começa a falar que já todos estavam ali. Eles poderiam começar. E também fala que é um prazer conhecer os novos calouros. E nisso vemos que Duran estava encarando Léo. E já Carl apenas pensava que os dois já estavam se vendo como rivais. E nisso o professor começa a falar que há 3 poderes derivados de mana. E eles são a energia mágica, a energia da alma e aura. E fala que entre as 3 a aura é a mais difícil de lidar. E se vira e pergunta se alguém ali sabe o porquê
E Célia responde dizendo que é porque a aura perde sua fluidez de mana ao ser convertida. E o professor fala que é exatamente isso, enquanto energia mágica e energia da alma usam a mana em seu estado natural. A aura absorve a mana para se adaptar ao corpo. E novamente o professor pergunta se alguém ali sabe explicar como usar aura acumulado em seus corpos. Nisso, Célia começa a pensar que ela simplesmente sai depois de usar um pouco de força. Mas lá no fundo, Léo responde dizendo que eles usam o poder da aura ao queimar mana. E o professor fala que ele estava certo e pergunta se Léo sabe qual a coisa mais importante ao queimar mana. E Léo responde dizendo que é o vigor. E o professor fala que isso é impressionante e pergunta se Léo já havia estudado sobre aura antes. E Léo fala que não. E o professor pensa que alguém que mal aprendeu aura entende tanto do assunto. Mas nisso, o professor começa a falar que agora eles iram para a prática e em pleno ar, ele fala que aquele é o passo de aura. E ele usa os princípios básicos de concentrar poder da aura nas pernas. E termina dizendo que suas formas de aplicações são infinitas. E depois de um tempo, vemos que os alunos estavam treinando e aprendendo a controlar sua aura. E Célia se vira para Léo, falando que ela até pode ensinar ele se ele chamá-la de irmã. Mas Léo apenas fala que não precisa, pois os princípios para controlar a aura não são nada demais. E já o professor, olhando para Duran, percebe que ele estava muito irritado com Léo, mas estava se contendo. E nisso, o professor chama todos à fala. Que, como eles devem saber, havia acontecido uma pequena comoção naquela manhã. E sem entender o que havia acontecido, Chelsea estava confusa. E Carl, se aproximando, fala que não ia ter graça se ele contasse. E nisso, Chelsea só manda ele contar logo. Mas nisso, o professor chama Léo e Duran para irem até ele. E já se virando para o Duran, o professor pergunta o que tinha deixado ele tão bravo. E Duran apenas responde dizendo que não estava irritado. E nisso, o professor fala que o capitão da região central, Duran Moira, e o representante dos calouros, Léo Plov, irão fazer uma competição de corrida, apostando a posição de representante dos calouros. E naquela disputa, eles poderão usar aura como eles quiserem, pois não haverá nenhuma restrição. E nisso, rapidamente, Carl começa a fazer as apostas, perguntando a todos se eles iriam ficar do lado do Duran, o mestre da aura relâmpago, ou iriam ficar do lado do Cavaleiros Negro misterioso, Léo Plov. E rapidamente a opinião dos alunos ficaram contra o Léo. E então o professor fala que aquele que cruzar a linha de chegada vence, e independente de quem vença, terá que aceitar o resultado como um espadachim de honra. Nisso, Célia começa a pensar que, sendo bem sincera, era impossível de Léo ganhar de Duran. Mas mesmo assim, Léo sempre consegue superar as expectativas de todos. E nisso o professor fala que começou, e nisso os dois começam a correr. E bom, se você quer ver a continuação, comente para a parte 4. Inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar o canal. E chegarmos nos 700 inscritos. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima.